Em meio a um cenário de crescente tensão política e econômica, os eventos que se desenrolam nos bastidores da política internacional estão gerando uma onda de pânico em algumas figuras-chave do governo brasileiro. O senhor Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é um dos principais protagonistas desta história. E sua recente decisão de deixar os Estados Unidos tem gerado diversas especulações. O fato é que o próprio Eduardo, em um vídeo compartilhado nas redes sociais, demonstrou um estado de apavoramento com a preocupação explícita de ser preso e possivelmente extraditado para o Brasil, onde enfrenta uma série de acusações relacionadas a seu envolvimento em práticas políticas questionáveis. Neste vídeo, Eduardo se reuniu com o irmão Flávio Bolsonaro e juntos fizeram uma espécie de declaração pública sobre sua iminente partida dos Estados Unidos. Ambos pareciam estar tentando criar uma narrativa de fuga, com a justificativa de que a situação no Brasil estava ficando insustentável e que as pressões de sua posição política estavam se intensificando. O tom de pânico nas palavras de Eduardo deixou claro que ele acredita que sua situação está em um ponto crítico, especialmente após a confirmação de um encontro de grande relevância entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, e o senador Marco Rubio, dos Estados Unidos. A reunião entre os dois foi breve, de acordo com Mauro Vieira, durando menos de 5 minutos, o que levantou questionamentos sobre a real importância desse encontro. Por que tão rápido e sem maiores negociações? A resposta, aparentemente, está nas pressões econômicas que os Estados Unidos estão fazendo para que o Brasil atenda a certas demandas comerciais, especialmente relacionadas à redução das tarifas de importação de produtos como café e carne 2, dos principais produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. O governo brasileiro tem se mostrado disposto a ceder nessas negociações, algo que é visto com bons olhos pelo governo de Biden, mas também causa desconforto dentro de uma ala da política brasileira. Os Estados Unidos, como se sabe, estão enfrentando um aumento significativo no preço de produtos como café e carne. Devido à guerra comercial com outros países e à política de tarifas implementadas por Donald Trump, durante o governo de Trump, as tarifas sobre importações foram significativamente aumentadas, causando distorções no mercado, tanto para produtos nacionais quanto importados. Os consumidores americanos começaram a sentir o impacto disso no bolso, com os preços dos produtos disparando de maneira inesperada. O gráfico que circula entre os analistas econômicos mostra a aceleração dos preços de diversos produtos no mercado americano, uma situação que se agrava com a política protecionista do ex-presidente Trump. O que aconteceu foi que, ao impor tarifas adicionais sobre produtos importados, o governo de Trump causou um desequilíbrio no mercado, o que levou as empresas e distribuidores a aumentarem ainda mais os preços na tentativa de compensar o impacto das tarifas. O mercado, movido pela lei da oferta e demanda, fez com que os preços dos produtos, como o café brasileiro e a carne, subissem de forma vertiginosa. O fenômeno de aumento de preços não se limitou a um único setor, mas se espalhou por vários ramos, desde a distribuição até a comercialização no varejo, prejudicando ainda mais o consumidor americano. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$ 25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. Diante desse cenário, o governo dos Estados Unidos, liderado por Joe Biden, tem buscado uma solução rápida para resolver a questão. A pressão para diminuir as tarifas e estabilizar os preços é uma prioridade, mas, como o ministro Mauro Vieira mencionou, a parte política dessas negociações ainda precisa ser resolvida. Ou seja, a questão está basicamente decidida no campo econômico, mas falta o aval político final para concretizar as mudanças. Isso deve acontecer em breve, provavelmente até o final da semana, ou seja, os Estados Unidos esperam uma resposta rápida do governo brasileiro, e a tensão cresce no Brasil, especialmente entre aqueles ligados ao governo Bolsonaro. É nesse momento de crise que o pânico de Eduardo Bolsonaro ganha maior repercussão. Ele vê seu futuro político ameaçado, principalmente porque o ex-presidente Jair Bolsonaro já não está mais no poder, e a pressão sobre o clã Bolsonaro é cada vez maior. Eduardo, como muitos de seus aliados, parece sentir que o governo de Lula está se aproximando de um ponto crucial
onde figuras ligadas ao bolsonarismo podem ser responsabilizadas por suas ações, seja por meio de investigações ou, eventualmente, por processos judiciais que podem levá-los à prisão. Na política interna, as tensões também estão em alta. O governo Lula, mesmo com suas vitórias diplomáticas no exterior, como o recente acordo que trouxe bilhões de dólares para o Brasil com o Fundo para as Florestas Tropicais, enfrenta desafios de comunicação interna. A mídia tem focado suas críticas no governo, muitas vezes ignorando os aspectos positivos de suas ações, como os ganhos financeiros com eventos internacionais. A comparação com os gastos do governo em eventos como a COP é um exemplo disso, onde os números são distorcidos para criar uma narrativa negativa sem mencionar o retorno financeiro substancial que o Brasil está recebendo com esses acordos internacionais. Dentro do Congresso, o governo Lula também encontra resistência. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi reconduzido ao cargo após uma sabatina no Congresso, mas a aprovação não foi tão expressiva quanto esperada. Com 45 votos favoráveis, a reeleição de Aras teve um apoio mais fraco, o que é um indicativo das dificuldades que o governo enfrenta para garantir apoio político. Principalmente diante da crescente mobilização da extrema-direita, representada por figuras como os Bolsonaro, a extrema-direita, aliás, tem se mostrado cada vez mais ativa e coesa, utilizando suas estratégias de comunicação para desgastar o governo e influenciar a opinião pública. O enfrentamento entre o governo de Lula e a extrema-direita brasileira é um dos pontos centrais da política atual. A falta de uma comunicação eficaz do governo tem sido vista como uma falha crítica, permitindo que narrativas de ataque contra o governo prosperem nas redes sociais e na mídia tradicional. Enquanto isso, figuras como Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e outros aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro continuam a articular estratégias para enfraquecer o governo de Lula e, ao mesmo tempo, tentar garantir sua sobrevivência política. No entanto, a situação de Eduardo Bolsonaro se complica a cada dia. Sua decisão de deixar os Estados Unidos, somada ao pânico demonstrado em suas palavras, indica que ele pode estar tentando fugir de uma realidade que se aproxima de sua captura. O julgamento de Jair Bolsonaro, que culminou com sua condenação, também pode ter consequências para o futuro do clã Bolsonaro. Ao mesmo tempo, o governo de Lula, com suas dificuldades de comunicação, busca encontrar soluções para contornar as tensões internas e externas, enquanto tenta consolidar sua posição no cenário internacional. Essa narrativa de pânico, crise e negociação internacional está longe de ser uma história simples. Ela reflete os desafios complexos que o Brasil enfrenta em sua política interna e externa, onde figuras de poder estão tentando se posicionar em um momento de grande instabilidade. A combinação de fatores econômicos, políticos e de comunicação torna essa história um reflexo das tensões que marcam a política brasileira atual. O futuro de Eduardo Bolsonaro e do bolsonarismo dependerá das decisões tomadas nas próximas semanas. Enquanto o governo Lula luta para se firmar e manter sua base de apoio, tanto dentro quanto fora do Brasil, em um momento de intensas disputas políticas e narrativas contraditórias. O vídeo, protagonizado por Eduardo Bolsonaro, tem gerado debates acalorados nas redes sociais. A fala do deputado, que foi amplamente compartilhada e até legendada em inglês, reflete um momento em que ele se vê forçado a se posicionar diante da crescente pressão de suas ações e de sua relação com o governo de Jair Bolsonaro. No vídeo, Eduardo expõe uma série de argumentos onde se vê em uma posição contraditória, tentando justificar seus próprios atos enquanto ataca diretamente figuras como o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a quem acusa de perseguição política. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com o cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal. O discurso de Eduardo Bolsonaro reflete o clima de tensão que marca a política brasileira nas últimas semanas, onde as figuras ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo confrontadas por seus próprios erros e falhas de comunicação. Em seu vídeo, Eduardo acusa Alexandre de Moraes de ser um perseguidor, comparando sua situação à de outros aliados de seu pai, como o caso de Tagaferro, um ex-integrante da inteligência de Alexandre de Moraes, que agora denuncia os crimes cometidos pelo ministro.
A narrativa construída por Eduardo tenta colocar o lado de sua família e seus aliados como vítimas de um sistema opressor, onde ele se coloca no papel de alguém que sofre com a perseguição de um governo que não aceita críticas. No entanto, o vídeo de Eduardo, que busca uma suposta defesa de sua liberdade, esbarra em contradições evidentes. Ao afirmar que ele e Flávio Bolsonaro estão sendo alvo de uma censura, Eduardo ignora o fato de que ele, ao contrário de muitos outros críticos do governo, continua a ter uma ampla plataforma para se expressar. Seu vídeo é postado nas redes sociais, onde ele consegue alcançar milhares de pessoas e suas palavras são amplamente compartilhadas, incluindo legendas em inglês, como se o público internacional estivesse interessado no que ele tem a dizer. A fala de Eduardo parece ignorar a realidade de que, se censura existe, ela não é uma limitação ao seu discurso, mas uma forma de controlar e manipular a narrativa que pode ser construída para prejudicar seus adversários. A acusação de censura feita por Eduardo Bolsonaro também se reflete em sua comparação com o caso de Tagliaferro, que, ao fugir para a Itália e está prestes a ser extraditado, se coloca como mais uma vítima da perseguição política que ele afirma ser orquestrada por Alexandre de Moraes. O paralelo que Eduardo tenta traçar entre sua situação e a de Tagliaferro é falho, pois enquanto o ex-integrante da inteligência de Moraes fugiu do Brasil e está tentando evitar uma possível prisão, Eduardo ainda está em liberdade, publicando vídeos e fazendo viagens internacionais sem grandes restrições. A tentativa de manipulação da narrativa transformando-se em vítima, enquanto continua a agir livremente, é um dos pontos que geram descrédito em suas declarações. Eduardo Bolsonaro, em seu vídeo, menciona a visita diplomática que ele e Flávio Bolsonaro estão planejando a El Salvador. No entanto, essa visita soa mais como uma estratégia para justificar uma viagem de luxo, paga com dinheiro público, do que uma ação concreta de interesse nacional. Ao usar o termo missão diplomática, Eduardo tenta dar um tom de seriedade à viagem, mas muitos questionam a real motivação por trás de sua escolha de destino e a natureza da viagem. Não é a primeira vez que parlamentares utilizam a desculpa de viagens diplomáticas para custear viagens pessoais com o dinheiro dos contribuintes. O exemplo de Hélio Negão, que viajou para Londres com passagens de R$30 mil e despesas pagas pelo governo, é um caso que exemplifica a utilização indevida dos recursos públicos para fins pessoais. A escolha de El Salvador como destino da visita também levanta questões, uma vez que o país não parece ser uma prioridade em termos de diplomacia para o Brasil. O argumento de que o governo de Bukele é um aliado político de Bolsonaro não justifica, por si só, uma viagem tão dispendiosa. Além disso, Eduardo Bolsonaro não tem sequer passagem de volta marcada para os Estados Unidos, sugerindo que ele tem receio de ser incluído na lista de procurados pela Interpol, o que fortalece a ideia de que ele está tentando se afastar de possíveis consequências legais que possam surgir de sua ligação com o governo anterior. A situação política nos Estados Unidos também tem se mostrado desfavorável para os Bolsonaro, principalmente no que diz respeito à pressão internacional sobre as ações do ex-presidente e seus aliados. A relação de Bolsonaro com o governo de Trump, que já passou por diversas reviravoltas, continua a gerar especulações. O próprio Lula, em sua recente visita aos Estados Unidos, deixou claro que está disposto a negociar, mas não fará concessões que enfraqueçam sua posição ou que sigam os mesmos erros do passado. A perspectiva de que o governo dos Estados Unidos possa colaborar com o governo Lula em um momento de crise é uma realidade difícil para muitos, que esperam que os Estados Unidos mantenham uma postura de neutralidade em relação aos problemas internos brasileiros. Neste cenário, a crescente pressão sobre os Bolsonaro, especialmente Eduardo, é palpável. A denúncia contra ele no Supremo Tribunal Federal, que o torna oficialmente réu, é apenas o mais recente capítulo de um processo que já vem se desenrolando há algum tempo. Com uma possível condenação que pode levar a mais de 10 anos de prisão, a situação de Eduardo é cada vez mais precária. Não é à toa que ele está buscando alternativas para escapar de um destino que parece inevitável. Se você quer ter seu comentário lido e comentado por nós aqui do canal, clique neste botão com um cifrão indicado na figura doando R$25 e escreva seu comentário pago. Lembrando a vocês de curtirem o vídeo, não deixarem de se inscreverem no canal e ativar o sininho para que o YouTube te notifique toda vez que nós postarmos mais um vídeo do canal.
A relação entre a extrema-direita brasileira e o governo atual também é um tema de constante debate. Enquanto o governo Lula tenta consolidar sua posição no cenário internacional, enfrentando críticas pela sua falta de comunicação e ações que não conseguem engajar uma parte significativa da população, a extrema-direita brasileira continua a ganhar força. Eduardo Bolsonaro e outros aliados de Bolsonaro têm feito movimentos claros para desestabilizar o governo, utilizando suas plataformas de mídia para atacar suas políticas e tentar criar uma narrativa de vitimização. Mas, como o próprio Eduardo tenta demonstrar em seu vídeo, a estratégia parece estar se voltando contra ele. Ao se colocar como vítima da censura, ele não consegue esconder o fato de que continua a ser uma figura pública amplamente ouvida. Mesmo em um momento de crise política e judicial, outro ponto importante que Eduardo não leva em consideração é a questão da comunicação pública. O exemplo de como a COP30, realizada no Brasil, foi tratada pela mídia é um reflexo claro de como o governo de Lula ainda falha em se comunicar efetivamente com o público. Embora o evento tenha gerado lucros significativos para o país e possa trazer benefícios econômicos e ambientais, o governo tem dificuldades em transmitir essa mensagem para a população de forma clara e envolvente. A abordagem de Eduardo sobre o tema é um contraste com a maneira como o governo de Lula lida com essas questões, tentando envolver a população em discussões que muitas vezes parecem distantes da realidade cotidiana dos cidadãos brasileiros. Em resumo, o vídeo de Eduardo Bolsonaro reflete um momento de crise e de tentativa de manipulação da narrativa, onde ele se coloca como vítima mesmo estando em uma posição de poder e liberdade. Suas contradições, tanto no discurso quanto nas ações, são evidentes, e sua tentativa de fugir das consequências legais e políticas parece cada vez mais difícil de justificar. Ao mesmo tempo, o governo Lula precisa se atentar à sua estratégia de comunicação e à forma como está lidando com as crises internas e externas, buscando engajar a população em questões que realmente importam para o Brasil.